Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu queria falar um pouquinho de vocês sobre um assunto muito importante para quem de alguma forma é tocado pela tecnologia de blockchain, que é o assunto das blockchains privadas, e também chamadas de blockchain permissionadas, para tirar um pouco da pecha, né, de controle estatal ou corporativo que o termo blockchain privado traz. Então a gente ouve isso à torta e à direito. Existem grandes players do mercado cripto que de fato oferecem produtos que são blockchains chamadas permissionadas. Eu queria explicar para vocês o que é isso, na minha opinião, explicar para vocês por que eu acho que isso é diferente das blockchains públicas, de que forma, né? Um pouco de opinião, porque obviamente tem bastante variabilidade no mercado, não dá para a gente cobrir tudo isso num vídeo curto, mas eu queria dizer para vocês exatamente a minha percepção. Então vamos lá, o que é uma blockchain privada, pessoal? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a blockchain pública, né? A blockchain pública, aliás, o conceito original, né, nascido com Bitcoin. O que é blockchain pública? A blockchain pública é uma blockchain na qual a rede, né, obviamente a blockchain ela é construída através de uma rede de usuários, vários nós de clientes, nós anônimos, privados ou não, privados no sentido de que cada nó manda em si mesmo, e esses nós calculam as provas de trabalho que vão então garantir que uma transação vá terminar num bloco, né, na blockchain ou não. Então, que vai determinar se uma transação é válida, se ela é gasto duplo, né, o famoso double spend. Então, essa é a coisa que a blockchain tenta resolver. Então, numa blockchain pública, os players, os nós, os usuários, todos esses nomes, né, representam mais ou menos a mesma coisa, eles são completamente eles mesmos. Eles não fazem, teoricamente, vamos lá pessoal, tem exceção para tudo, né? Eles não fazem parte de um grupo de interesse particular que visa dominar e falsificar a rede. Mas obviamente que essa possibilidade existe, claro. E por isso o Satoshi Nakamoto, no seu paper seminal, ele prevê a existência de fraudadores, né, que possam entrar em conluio para fraudar a blockchain, e por isso ele faz uma análise matemática baseada em teoria de jogos, mostrando que os incentivos estabelecidos dentro da blockchain não favorecem, né, a formação de conluio e, portanto, a fraude. O custo para fraudar é muito maior do que, em condições normais, muito maior do que se poderia ganhar. Então, essa é a principal característica das blockchains públicas e a razão pela qual elas são tão importantes. Na blockchain privada, por que elas nascem, né? Em princípio, bom, eu não sei a história específica de cada uma, a gente teria que ler os white papers de todas as blockchains privadas que tem aí, quem quiser esse dever de casa é maravilhoso, mas eu não vou fazer, eu já li vários desses, e na maioria das vezes, gente, as propostas de blockchain privada visam como principal ponto de venda, dizer assim, olha, você vai botar os seus registros numa blockchain, mas você vai controlar. Não vai ter um hippie, nem um hacker aí fora mantendo o seu banco de dados. É você, o seu sistema de TI, ou os seus técnicos governamentais é que vão manter a blockchain. Então isso é realmente um pitch de venda, né, que as blockchains privadas têm adotado com bastante frequência, com muita frequência. Então por isso que a gente é obrigado a concluir, de uma certa forma, que as blockchains privadas têm um caráter mais marketológico, né, de tentar se valer do valor de mercado, né, da imagem, da ideia da blockchain como sendo uma coisa que resiste à fraude, que garante um registro estável, mas obviamente sem oferecer as principais características desses sistemas, justamente essa questão da robustez à fraude, da resistência à censura, porque obviamente, gente, o que permite que a blockchain seja resistente à fraude é justamente ela ser distribuída, não ter ninguém que manda no sistema. A partir do momento em que existe alguém que manda no sistema, é óbvio que esses alguéns, um ou poucos alguéns, em conluio podem controlar e alterar a história, que é o pior que pode acontecer em pior tipo de fraude, né, em qualquer sistema de registro, que você possa alterar a história, né? Vamos dizer que eu fiz um pagamento a alguém que prestou um serviço para mim, depois eu chego lá no banco e disse assim, olha, reverte aí essa transação porque eu não quero
que o cara receba. Vou tirar, sem o controle da pessoa, vou tirar o dinheiro que foi transacionado em função de uma prestação de serviço, enfim, ou em função de qualquer outro contrato legal que se estabeleça entre partes. Então, qualquer sistema de registro, ele precisa manter, ele precisa ter essa garantia de imutabilidade. E essa garantia, ela é removida quando você privatiza a blockchain, porque é a descentralização que garante a imutabilidade. Então, pessoal, essa é uma reflexão importante para vocês fazerem. E quando vocês ouvirem falar de blockchain permissionada e blockchain privada, faça uma leitura atenta. Não estou dizendo que todas elas são tentativas de fraude. Existem alguns casos particulares onde blockchains privadas ou permissionadas podem fazer sentido, mas não são todos. Na verdade, a maioria é mesmo uma tentativa de venda sem a entrega adequada das propriedades de blockchain. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção ainda nessa nossa discussão é o fato de que algumas modificações que vêm sendo propostas no ambiente das criptomoedas e das blockchains de maneira geral, mais especificamente a ideia de Proof of Stake, né, é vista por muitos como um mecanismo de centralização, mas é de longe o mesmo não é nem de longe o mesmo do que uma rede privada. No Proof of Stake, apesar de que nesses sistemas você tem algumas pessoas que têm uma posição de privilégio, ou seja, eles têm mais stake, eles têm que fazer um depósito de alto valor em uma carteira para poder ter o privilégio de resolver transações, né, de forma a reduzir o custo energético de uma prova de trabalho. Esse mecanismo não é o mesmo do que uma rede privada. A rede privada perde automaticamente muitos dos benefícios da blockchain pública. Na rede Proof of Stake, esses benefícios não são perdidos imediatamente, mas surgem outros vetores de ataque que precisam ser considerados. Por isso é que até hoje a gente não tem um sistema honesto, né? Existem vários aí que dizem que conseguem, mas não tem provas, né? Um sistema honesto de Proof of Stake funcionando. A Fundação Ethereum, junto com a sua blockchain de mesmo nome, tem feito extensas pesquisas sobre esse assunto e estão passo a passo desenvolvendo provas sobre a segurança de um sistema baseado em Proof of Stake, que na verdade é uma forma de centralização, porém com garantias de que o benefício comum que a gente está acostumado a ter nas blockchains públicas é mantido. Então é isso, pessoal. Fica aí então a recomendação de que vocês estudem um pouquinho mais isso e não se deixem enganar facilmente com as propostas comerciais de blockchains privadas ou permissionadas. É isso aí. Eu desejo a vocês um bom fim de semana e até a próxima.